paz do Senhor, crianças, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E vocês estão bem? Como é que vocês estão? Nós vamos continuar estudando a nossa lição 7, que fala sobre histórias de fé e coragem. Vamos continuar aprendendo com esses homens de fé que fizeram a diferença na vida de povos. Vamos orar para iniciarmos nossa aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para Te louvar, Te engrandecer, aprendendo mais sobre Ti. Deus, nesse momento, abençoa cada criança, abençoa cada família. Senhor, nós Te louvamos por estarmos aqui mais uma vez nessa aula de escola bíblica. Te louvamos por mais essa oportunidade e que o Senhor possa estar presente na vida de cada criança para que ela possa compreender e entender o Teu amor que é tão grande por cada um de nós. Senhor, é no nome do Teu Filho que nós Te agradecemos por todas as coisas, Te louvamos por tudo. Amém. Amém, crianças. Vamos agora ouvir e louvar o Senhor com esse corinho que fala sobre o grande amor de Deus. Que grande amor de Deus por nós é esse? Um amor incondicional, um amor que entregou o seu único filho por nós. E Ele nos ama do jeitinho que nós somos. Amém? Vamos louvar com esse corinho? Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Como eu mesmo sou, Ele abençoou. Cristo ama os pequeninos como eu sou. Cristo ama os pequeninos qual você. Cristo ama os pequeninos qual você. Como você é, salvo pela fé. Cristo ama os pequeninos qual você. Como você é, salvo pela fé. Cristo ama os pequeninos qual você. Glória a Deus! Agora chegou um momento muito especial da nossa aula. Um momento mais especial, que é o momento da leitura da Palavra de Deus. Você já pegou a sua Bíblia? Vamos, pegue a sua Bíblia e você vai abrir em Isaías, certo? Vamos abrir a Bíblia em Isaías. Isaías está no Antigo Testamento. A Bíblia ela é maravilhosa. Olha só, ontem eu estava lendo a Bíblia e cada vez que eu leio cada versículo eu me apaixono um pouco mais. E eu estava vendo que a Bíblia ela é completa. Na Bíblia nós temos tudo que precisamos para viver uma vida de santidade, viver uma vida diante da presença de Deus. O Senhor nos ensina tudo através da sua palavra. Amém? Vamos abrir em Isaías 49 e o 15. Você já conseguiu encontrar? Como a tia falou, Isaías está no Antigo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento começa em Gênesis e o Novo a partir de Mateus. Foi quando Jesus nasceu, certo? Vamos ler aqui o que diz Isaías 49 e o versículo 15, que fala assim. O Senhor responde, e só essa partezinha que eu vou iniciar agora, tá bom? É o versículo que nós vamos guardar no coração hoje, tá bom? Que fala assim: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Quem falou isso pra gente? Deus. Deus é maravilhoso. E como eu falei agora há pouco sobre o amor de Deus é tão grande
que mesmo que uma mãe esqueça ou esquecesse do seu filho, Deus jamais nos esquece. Ele jamais nos deixa, porque o amor dele é maior do que o amor de qualquer pessoa. Vocês imaginem, uma mãe, ela ama muito seu filho. Uma mãe, ela tem todo o cuidado desde a barriga, desde bebezinho. Mas a palavra de Deus, ela fala que até se uma mãe esquecer o seu filho, o Senhor, Ele não esquece de cada um de nós. Ele não esquece. O amor de Deus é assim, é maior do que qualquer sentimento que possa existir. Ele se sobressai, ele é muito grande. Deus nos ama do jeitinho que nós somos. E ele nos amou de uma maneira tão grande, que ele entregou o seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar. Essa foi a maior prova de amor de Deus para conosco. E ele continua nos amando tanto, ele tem um plano nas nossas vidas. E por conta desse amor tão grande, ele todos os dias cuida de nós. Amém? Nós precisamos guardar esse versículo no coração. E para que isso aconteça, vocês não vão conseguir estar lendo aqui comigo, certo? A tia vai estar colocando o versículo em tela para que a gente possa estar lendo e guardando na mente, guardando no coração esse versículo tão lindo, falando sobre o amor de Deus. Vamos ler mais uma vez, agora aqui na tela, tá certo? Vamos lá. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Isaías 49:15. Muito bem. Que versículo lindo, não é? Vamos ler mais uma vez. Agora, dessa vez, vai ficar um pouquinho mais difícil, tá certo? Nós precisamos guardá-la no coração e para isso eu sei que você é muito inteligente. Agora a tia vai estar tirando algumas frases desse versículo e nós vamos ler sem essas frases, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Isaías 49:15. Muito bem, você está conseguindo, não é? E agora, se a tia tirar várias palavrinhas desse versículo, será que você consegue? Vamos tentar? Já? Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Isaías 49:15. Muito bem, você conseguiu. Que coisa linda, né? Veja que amor maravilhoso é esse. E nós vamos continuar falando sobre esse amor através da história de hoje. A história de hoje fala, a lição número 9. E fala sobre um homem que o Senhor teve um grande amor por ele. Fala de um homem que foi desprezado, mas acolhido por Deus. O título da história de hoje é Jefté, rejeitado por seus irmãos e honrado por Deus. Isso mesmo, ele foi rejeitado por seus irmãos, por seus familiares, mas ele foi honrado por Deus. Vamos ouvir a história de hoje, que está na Bíblia, e tudo que está na Bíblia é totalmente verdadeiro. Todas as histórias são para nos ensinar, traz ensinamentos
maravilhosos. Vamos ouvir a história? A história de hoje está escrita em Juízes 11, do 1 ao 33, e conta sobre Jefté. Jefté foi um homem que ele não teve uma história de vida muito fácil. A vida dele foi bem difícil, foi bem complicada. Ele era filho de um homem chamado Gileade. Só que ele não era filho do casamento de Gileade. Ele era filho de uma prostituta. E por causa disso, ele era desprezado, ele era humilhado por seus irmãos. Os irmãos de Jefté não aceitaram ele, não aceitavam que ele recebesse parte da herança do seu pai. E sabe o que eles fizeram? Expulsaram ele de casa. Expulsaram Jefté de casa. E diante de todas essas dificuldades que Jefté estava enfrentando naquele momento, ele fugiu, ele saiu daquele lugar, ele foi expulso por seus irmãos. Jefté enfrentou todas essas dificuldades e ele se tornou um soldado valente. Ele não desanimou, ele não desistiu, né, de continuar. Ele permaneceu firme em sua fé em Deus. Ele continuou crendo que Deus estava com ele. Ele fugiu para um lugar e ele foi morar num lugar chamado Tobi. Era uma terra indisciplinada, uma terra cheia de violência, mas o Senhor nunca desprezou ele. O Senhor tinha um plano diferente para a vida de Jefté. Ele era um homem que Israel iria precisar no seu momento mais difícil. E Deus já sabia disso. Deus já contava com Jefté, porque ele era um homem que Israel precisava naquele momento de dificuldade, naquele momento de guerra que iria passar. Olha só, naquele tempo, os israelitas, mais uma vez, abandonaram ao Senhor e novamente deixaram de adorar a Deus. Por isso, o Senhor permitiu que os povos ao redor de Israel, que outros povos os oprimissem, os humilhassem. E o povo, mais uma vez, se arrependeu ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui arrependidos, precisamos vencer essas batalhas. Mas eles sabiam que só iam vencer, só iam ter vitória com o Senhor, com Ele, com a força de Deus, com o Senhor na vida deles. E eles se arrependeram, o povo de Israel, mais uma vez. E o Senhor perdoou, porque Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele não aprova e Ele não gosta do pecado. Mas quando o pecador se arrepende, Ele está ali pronto para perdoar. E, mais uma vez, Deus perdoou aquele povo. E naquele momento, começou as guerras. E os israelitas estavam perdendo a batalha. Então, os chefes de Gileade foram ali naquele lugar falar com Jefté. Eles foram humildemente buscar Jefté para comandar o povo na frente da guerra, para que o povo fosse liberto do domínio daquele povo, dos amonitas. E Jefté, o que foi que ele fez? Será que ele aceitou? Vocês acham que ele aceitou esse convite para estar ali na frente da batalha? Será que ele aceitou? Olha só, Jefté aceitou sim, mas com uma condição, que se Deus concedesse vitória para aquele povo, ele ia passar a ser governador daquele povo.
ele falou para eles, né, para aqueles chefes, ele disse, olha, eu vou com vocês, mas se nós vencermos, eu serei o líder de vocês, eu serei o governador. Então, os chefes não tinham outra escolha. Eles aceitaram a proposta de Jefté. E em Mispa houve um pacto e um juramento solene. Houve uma reunião na presença do Senhor. E o povo jurou que Jefté seria seu governador. Jefté, ele conhecia bem a história do povo de Israel. E sabe o que ele fez? Ele mandou mensageiros ao rei dos amonitas daquele povo. Ele tinha esperança que iria acontecer ali uma solução pacífica, que não ia ter guerra. Então ele mandou um mensageiro dizendo assim: eu não fiz nada de errado contra vocês. Pelo contrário, vocês é quem fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz. Ele decidirá hoje quem vai ganhar essa batalha. Ele decidirá entre Israel e Amon. E aquele mensageiro voltou, né, com a resposta daquele rei. Jefté, nesse momento, tinha certeza que o Senhor estava ao seu lado naquela disputa. Mas aquele rei não quis resolver as coisas na paz. E aí o Senhor, o Espírito Santo, revestiu a Jefté com o propósito de capacitá-lo para a luta contra aquele povo opressor, aquele povo que estava humilhando o povo de Deus. E o Senhor deu vitória a Israel mais uma vez. Os israelitas, eles derrotaram os amonitas e todas as 20 cidades que estavam sob influência pagã, que estavam pecando, que não estavam buscando ao Deus verdadeiro, elas foram libertas pelo poder de Deus, por intermédio do seu servo Jefté. O Senhor, nesse momento, assim como na aula passada, ele usou Gideão, nessa história ele usou Jefté e derrotou os inimigos de Deus. E ele passou, criança, de rejeitado. Ele era um filho rejeitado. Ele passou de rejeitado a juiz de Israel. Olha como Deus é maravilhoso. O Senhor, ele não rejeita ninguém. E ele tem um plano lindo para a vida de cada um. Olha só, apesar de todas as injustiças que ele sofreu, que Jefté sofreu, o Senhor o tornou chefe dos seus perseguidores. Deus exaltou a Jefté, porque ele esperou, ele foi obediente. Naquele momento que ele foi rejeitado, ele não foi lá brigar com os irmãos, não foi discutir, ele não foi atrás dos seus direitos, mas ele continuou obediente, não perdeu a fé em Deus em momento algum. Naquele momento mais difícil que ele estava passando, ele continuou confiando no Senhor. É assim que nós devemos ser. Mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que o momento seja de tristeza, mas nós precisamos continuar obedientes e confiando em Deus, porque o plano dele para nossas vidas, para a sua vida, criança, é maravilhoso. E essa história de Jefté, essa história linda, nos mostra que Deus, que o nosso Deus é aquele que muda qualquer situação. Que a situação pode ser muito difícil para os nossos olhos, para as nossas forças, mas para Deus nada é impossível. Ele muda qualquer situação. Se você está passando por uma situação difícil, você precisa conversar com Deus e falar com Ele. E Ele, com certeza, Ele vai te ouvir, porque não há situação difícil para o Senhor. E olha só que lindo. Jesus, Ele confirmou isso, confirmou que essa história aqui
como aconteceu com a vida de Jefté, que ele foi humilhado, mas Deus o exaltou. Jesus confirmou isso em Mateus 23:12, quando ele falou assim: quem se engrandecer será humilhado, e quem se humilhar será engrandecido. Foi Jesus quem disse isso. Ele disse que aqueles que tentassem se engrandecer, o Senhor humilha, mas os humilhados serão engrandecidos, serão exaltados. E assim como Jefté, você, eu, sua família, cada criança que está me assistindo agora é muito amada por Deus, muito amada. E apesar que aconteça qualquer situação, se você em algum momento for rejeitado por algum amiguinho, por alguma pessoa que você acha que precisava lhe dar mais atenção, mas você precisa lembrar que Deus não rejeita ninguém. Ele nos ama igualmente. Ele tem um plano especial para cada um de nós. Nós precisamos entender, guardar isso no coração, que Deus tem um plano para cada um de nós, certo? E mesmo que a gente ache que esteja triste, humilhado por alguma coisa, mas Deus é aquele que nos ama e que nos engrandece, que nos exalta. Nós só precisamos estar vivendo de acordo com a vontade dele. Porque, como a tia falou, o pecado nos afasta de Deus. O Senhor não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E em Hebreus 13:5 está escrito assim, que Deus falou assim para a gente: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Olha só, ele não falou, em algum momento eu não os deixarei. Ele disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então nós temos que ter essa certeza que o Senhor nos ama e Ele não rejeita ninguém. Assim como o povo de Israel pecou e se arrependeu e o Senhor estava com eles, mais uma vez, nós precisamos estar sempre nos pés do Senhor, fazendo a sua vontade. E temos que ter consciência que o amor de Deus é incondicional. Ele nos ama com amor tão grande que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vitória. Nós precisamos estar assim, agradecendo a Ele por tão grande amor. Amém! Vocês viram que história mais linda? Olha só, o Senhor, Ele foi todo o tempo com Jefté, assim como vimos nessa história de hoje. E assim como Ele foi com Jefté, o Senhor, Ele é conosco. O Senhor, Ele sempre faz justiça na vida daqueles que andam na presença de Deus, independente da situação, né? E olha que promessa maravilhosa Deus nos deixou nessa lição. No versículo, ele falou que a mãe pode esquecer de um filho, mas que ele jamais se esquece de nenhum de nós. Ele não nos esquece. E agora, nesse último versículo que a tia leu, em Hebreus 13:5, fala: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Olha só, eu vou querer que você abra a sua mãozinha assim, certo? Vai abrir a mãozinha e aí você vai lembrar desse versículo sempre que você olhar para a sua mão, você vai lembrar do grande amor de Deus por nós, tá bom? Eu vou estar colocando aí, você abre a tua mão e você vai falar comigo esse versículo, tá certo? Que fala assim, ó, deixa eu colocar aqui. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Vamos falar agora juntos, certo? Vamos falar agora todos juntos fazendo isso que a tia fez. Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei.
Guarde essa palavra também no seu coração, que está escrita em Hebreus 13 e 5. Deus fala assim para conosco, que Ele sempre estará em qualquer momento, em qualquer situação. Ele está ali, bem juntinho, porque olha só, eu achei bem interessante essa parte, essa partezinha aqui da lição, que fala assim: você sabia que os juízes não eram advogados ou homens da lei? Eles eram heróis que responderam ao chamado de Deus para livrar Israel. Cada homem desse que nós estamos falando foram homens escolhidos por Deus. Eles não eram eleitos, eles não herdaram as funções que estavam e nem eram ungidos para aquela situação. Eles foram ungidos por Deus. A escolha era feita pelo Espírito Santo de Deus. E através deles, o Eterno, nosso Deus poderoso, governava o seu povo. Olha que lindo. Então, você, nós somos escolhas de Deus. Independente da situação, independente de qualquer coisa, Deus não faz acepção de pessoas. Então, nós somos escolha de Deus. Agora vamos orar para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Certo? Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Ele. Pedir também pelas pessoas que nesse momento estão passando por problemas, por dificuldades, para que o Senhor coloque no coração delas que com Ele tudo vai dar certo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade, porque paramos um pouco para ouvir a tua palavra nesta aula de escola bíblica dominical. Abençoa, Senhor, cada criança, a cada família, abençoa a todos, Senhor, e que o teu Espírito Santo nesse momento possa estar juntinho daqueles que estão precisando do teu amor, do teu abraço. Deus, nós te louvamos porque tu és um Deus de amor maravilhoso, porque tu nos ama independente de qualquer coisa e que nós possamos entender e valorizar cada dia esse amor, Senhor. Muito obrigado por esse grande amor, por ter enviado o teu Filho, que não tinha pecado nenhum, para morrer em uma cruz, para nos salvar. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima aula. Que Deus abençoe sua vida, que você esteja cada dia buscando aprender mais e mais com a palavra de Deus. E agora nós temos vários encontros durante a semana, não esqueça, né? Temos o Curta Comigo na segunda, aos sábados tem o Alumiando o Caminho, maravilhoso, com o Paçoca. E todas as quartas tem o culto infantil, onde você vai estar aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Amém? E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus, a paz do Senhor e um beijão.